ser teu embaixador, teu mensageiro. Coloque a mão sobre a Bíblia, por favor, na página que você abriu, e diga assim comigo: meu Deus, meu Senhor, eu vim aqui hoje, porque eu preciso de uma orientação, de uma palavra, para abençoar, para mudar a minha história, em o nome de Jesus, amém, amém? Então vamos agora à palavra de Deus. Irmãos, Deus vai falar ao nosso coração. Todos já abriram a Bíblia? Todos já encontraram aí? Quem não encontrou, pede ajuda ao irmão que está ao seu lado, à irmã que está ao seu lado, ou pede ao obreiro, pede à obreira, o auxiliar que está passando até você. Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Vamos lá. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de começar a leitura dos versículos. Nós hoje vamos falar sobre Paulo. Quem era Paulo? Era Saulo. E quem era Saulo? Um perseguidor da igreja. Um homem que tinha prazer, que tinha alegria em maltratar, em até mesmo agredir e ferir aqueles que pregavam Jesus Cristo. Saulo era um homem que realmente trazia muita dor para todos que professavam ou pregavam a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Ele era verdadeiramente um grande perseguidor da igreja de Jesus. Amém, pessoal? E o que aconteceu? Paulo, uma vez já preparado para destruir vários daqueles que pregavam o Evangelho de Cristo, para prender, para ferir, para espancar, para apedrejar, estava preparado para tudo. Ele ia para uma cidade por nome Damasco. E ele então foi até aos sacerdotes, às autoridades religiosas da época, pedir autorização para simplesmente prender todos aqueles que pregavam Jesus e que aceitavam Jesus. Começa aqui a nossa história de hoje. Pode dar mais um pouquinho de volume aqui, Gustavo, por gentileza. E diz assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns destes caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ponto. Para aí um pouquinho. Vamos entender isso aqui. Irmãos, então saiu Paulo com autorização para prender e para levar para Jerusalém aqueles que pregavam a palavra, aqueles que pregavam o Evangelho, aqueles que difundiam o Evangelho de Cristo. Ele saiu dali decidido. Ele ia a Damasco para trazer preso aqueles que levavam a palavra de Cristo. No caminho, já perto de Damasco, aconteceu que veio subitamente uma luz do céu e cercou Paulo. Veio de forma súbita uma luz muito forte e cercou Paulo. E naquilo que cercou Paulo, aconteceu que, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com Saulo. Irmãos, este homem, que aparentemente, humanamente falando, seria impossível de ele aceitar o Evangelho de Cristo, de ele aceitar a palavra de Jesus,
Ele simplesmente, naquele momento que ele caiu na terra, que ele se lançou em terra, ele aceita Jesus como Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Se você ler a continuidade, olha o que diz aí o versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, naquele instante, Paulo, naquele momento que a luz cercou ele, Paulo cai por terra, ele então vai ao pó e ele reconhece Jesus como Senhor. Amém? Olhem para mim uma coisa interessante que Deus me revelou aqui. Às vezes, é necessário a pessoa chegar ao pó. É preciso a pessoa chegar, sabe, lá embaixo. Talvez perder algo muito bom, muito precioso. Talvez até acontecer alguma coisa muito terrível com ela, para que ela venha reconhecer o Senhor Jesus. Paulo até então perseguia Jesus. Mas quando a luz cercou ele, e quando ele foi ao pó, ele se lembrou de Jesus. Ele reconheceu, melhor dizendo, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Ele reconheceu Jesus Cristo e chamou Jesus de Senhor. Irmãos, quantas são as pessoas, quantas são, e não são poucas, que vieram no momento de dor para a igreja. A maioria das pessoas não vem pelo amor. A maioria vem pela dor. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem veio pela dor aqui? Pastor, eu vim. Eu vim no momento de dor, de aflição. Muitos. E eu posso dizer, a maioria vem no momento de dor. Às vezes, pessoal, a gente fica perguntando, mas por que isso está acontecendo com fulano? Por que isso está acontecendo com meu marido? Por que isso está acontecendo com a minha esposa? Por que isso está acontecendo com meu filho? Era para melhorar, parece que está piorando. Você tem que entender que o agir de Deus, às vezes, nós não entendemos a princípio. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu estava um certo dia na igreja e uma senhora entrou desesperada. Ela já era da igreja, entrou chorando, e naquele momento ela trazia-me uma notícia muito triste. Ela dizia: pastor, o senhor lembra do meu marido, por quem eu tanto peço oração por ele, por quem eu tanto peço e clamo por ele? Lembro sim. Pois é, pastor, meu marido sofreu um acidente essa madrugada, ele vinha bêbado da rua, e ele sofreu um grave acidente. Ele atravessou uma rua onde não podia atravessar, outro carro bateu de frente com ele, e ele está gravemente ferido e na UTI. Eu não sei, pastor, os médicos não dão muita esperança para ele, não. E eu vim aqui pedir oração, pedir que o senhor vá lá, que o senhor ore por ele. E a gente se propõe, é claro, fomos lá, oramos por ele. Aquele homem era tão ruim que não aceitava de jeito nenhum. Ela tinha que ir, às vezes, escondido para a igreja. Às vezes ela tinha que ir escondido para a igreja. Aquele homem não concordava, não aceitava, e brigava com ela, e fazia aquela mulher sofrer. E ela ali firme, fazendo a campanha de oração, orando, buscando, clamando, invocando e buscando, clamando, invocando. E ela chegou naquele dia até perguntar para mim: pastor, por quê? Por que isso aconteceu com meu marido? Já que eu oro tanto por ele, eu tenho orado, eu tenho clamado tanto por ele, por que isso aconteceu? Vamos entender, marca aí onde você está, que a gente volta. Vamos ao livro de Romanos, que é o primeiro livro depois do livro de Atos. Capítulo 8, verso 28. Vamos lá, só para entender isso aqui, que
o exemplo que eu estou te dando. Daqui a pouco eu finalizo a história e conto para você o que aconteceu. Nós paramos com um homem na UTI, ela pedindo uma visita para ir na UTI orar pelo seu marido. Amém? Olha o que diz aqui no versículo 28. Leiam em voz alta comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler de novo? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora olhe para mim. Veja o que aconteceu, o desenrolar dessa história. Eu fui lá fazer oração, acompanhamos aquele homem naquele processo, naquele momento que ele passou de dificuldade. Passou uns dias, ele se recuperou, saiu da UTI, e eu continuo a igreja dando assistência, pastores e obreiros orando por ele, visitando ele, a gente ali junto. E passou alguns tempos depois, ele já estava bem recuperado, já quase recebendo alta. Ele virou para a gente e disse assim: pastor, olha, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na igreja agradecer a Deus. Porque o que eu passei, se não fosse Deus, eu estaria morto. Eu tenho ciência de que tudo que passou na minha vida, foi Deus que me deu o livramento. Foi Deus que me livrou disso tudo, da morte. Irmãos, aonde eu quero chegar é o seguinte, que aquilo aconteceu com a permissão até de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus, para que aquele homem viesse a entender que o único caminho para que ele tivesse vida, para que ele pudesse ser feliz, era Jesus. Amém, pessoal? E aquele homem foi para a igreja, se converteu, não bebeu mais, não maltratou mais a esposa, a vida deles mudaram. Diga graças a Deus. Eu falo que Paulo precisou chegar ao pó. Muitos até necessitarão chegar ao pó. Por quê, pastor? Porque infelizmente tem pessoas que são tão prepotentes e tão arrogantes que se não perder alguma coisa, ela não vai reconhecer Jesus. Paulo, enquanto enxergava o mundo, ele não enxergava Jesus. Quando a luz resplandeceu à sua volta, que ele não pôde mais ver o mundo, e foi ao chão, imediatamente ele reconheceu Jesus. Amém, pessoal? E ele diz aqui no versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha só a diferença. Uma pessoa que perseguia, que matava, que maltratava, que espancava, que apedrejava aqueles que serviam a Jesus, estava ali dizendo para Jesus: o que queres que eu faça? Imagine o seu marido, esposa, que te critica por vir à igreja. Imagine a sua esposa, marido, que te critica de vir à igreja. Amanhã ou depois dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso de ti. Aqui adorando, aqui buscando, aqui louvando. Irmãos, Deus disse, olha o que Jesus disse sobre Paulo, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Vaso escolhido. Quem era Paulo para Jesus? Vaso escolhido. Irmãos, esse seu marido, irmã, essa sua esposa, irmão, esse seu filho, essa sua filha, é vaso escolhido de Deus. Amém? É vaso escolhido de Deus. E Deus vai libertá-lo. Amanhã ou depois ele pode até estar pregando a palavra.
Ele pode até estar aqui pregando o evangelho, anunciando a palavra como Paulo anunciou. Paulo, que era um perseguidor, se tornou o maior pregador daquela época. O maior pregador daquela época. Diga graças a Deus. Irmãos, é o que Deus quer fazer. Mas você tem que entender, voltando aqui ao versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz da onde? A luz veio da onde? O que é luz? Vamos entender o que é luz. É um entendimento. Luz é um entendimento. Luz é uma direção. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Às vezes a gente quer dar direção para as pessoas da nossa família. Não, fulano, você tem que fazer assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir fazer isso. Quer obrigar a pessoa a seguir uma direção. Quer obrigar a pessoa a vir para a igreja. Quer obrigar a pessoa a fazer uma coisa ou outra. A luz veio de onde, gente? A luz veio de onde? Não adianta você querer obrigar o seu marido a vir na igreja, seu filho a vir na igreja, sua esposa a vir na igreja. Não adianta. Entendam isso. A luz veio do céu e converteu Saulo em Paulo. Mudou a história daquele homem. Mudou a vida dele. Não é por força e nem por violência. Nós temos que aprender nisso que lemos aqui hoje 3 coisas. Primeiro, não importa quem seja a pessoa. Olhem para mim, não importa quem ela seja. Espírita, católico, evangélico, protestante, judeu, ateu, não importa quem seja a pessoa, não importa, você não tem que olhar para a pessoa, você tem que olhar para o poder de Deus, para o poder transformador que Ele tem, para o poder que Ele tem de mudar as pessoas, de iluminar e influenciar as pessoas. Amém? Nunca olhe para o que a pessoa é hoje. Olhe para o que ela possa ser. Ela é um vaso escolhido de Deus. Amém? Diga isso. Minha família, meus familiares são vasos escolhidos de Deus. Amém? A primeira coisa que nós temos que entender, não temos que olhar para o que a pessoa é. Se é drogado, se é assassino, se é presidiário, se é ladrão, se é mentiroso, se é prostituto, prostituta, não importa o que a pessoa seja. Amém? Deus pode mudar a história dessa pessoa. Você precisa apenas crer, esperar no Senhor e deixar que Deus faça a obra. Amém, pessoal? A segunda coisa que nós temos que aprender nesta lição. Deus sabe o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Amém? Preste atenção. Deus sabe o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Amém? Você não tem que ficar querendo apressar as coisas, não. Lembre-se, se você puder, até anote. Deus sabe o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Amém? Ah, pastor, aconteceu isso. Aconteceu. Deus sabe o que está fazendo. Ele está agindo. Ah, pastor, mas é negativamente o que aconteceu com meu marido, ao invés dele melhorar, ele piorou. Esquenta não. Não esquenta não. Não se preocupe não. Porque Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês entenderam? Sim ou não? Ah, pastor, está acontecendo isso. Não, meu marido está na mão de Deus.
Minha esposa está na mão de Deus. Meu filho está na mão de Deus. Minha filha está na mão de Deus. Eu já repreendi esse demônio. Ele não tem mais poder sobre a vida do meu filho. Ele não tem mais poder sobre a vida da minha filha. Duas coisas que precisamos fazer: repreender o mal e determinar a bênção. Diga graças a Deus. O resto é com Deus. Ó Deus, eu determino que o meu marido vai ser um homem diferente, totalmente transformado. Eu determino que o meu filho vai ser um filho obediente, um servo do Senhor, um pregador da sua palavra. Eu determino isso e repreendo esse demônio que hoje está na vida dele. Demônio, você não tem mais poder sobre ele. Espírito das drogas, espírito do alcoolismo, você não tem mais poder sobre ele. É a sua parte. Repreendeu o mal, determinou a bênção. O resto é com quem? Com Deus. E como Deus vai agir? Não sei. Ele tem os métodos, as formas dele. Amém? Deus sabe como agir. Amém, pessoal? Deus sabe a hora certa. E Deus sabe o que fazer. Amém? Deus sabe o que fazer, como fazer e a hora de agir. Diga graças a Deus. Quem entendeu faz assim: pastor, entendi. Amém. Irmãos, para terminar, já vimos que temos dois exemplos importantes aqui. Amém? Primeiro, não importa quem seja a pessoa. Segundo, a gente não tem que se preocupar com o que está acontecendo. Se eu já fiz a minha parte, Deus vai fazer a dele. E terceiro, nunca diga, eu não posso, eu não consigo. Diga, eu já consegui. A vitória já é minha. Diga graças a Deus. A vitória já é minha. Tudo é possível àquele que crê. Só para terminar, a Bíblia diz aqui no versículo 19, versículo 18. Vamos ler o 17 para dar sequência e para dar sentido ao 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha aqui para mim, irmãos. Aquele homem que não enxergava as obras de Cristo, Saulo não enxergava os paralíticos que andavam, não enxergava os milagres que aconteciam, não enxergava as pessoas sendo libertas dos demônios, ele não enxergava nada das obras que Cristo deixou na terra e através dos discípulos continuava. Ele não enxergava nada disso, estava cego. Ele só conseguia enxergar maldade na frente dele. Tem muita gente na nossa família que não enxerga o óbvio. Não enxerga que aquela droga está matando ele. Não enxerga que aquela cachaça está matando ele. Por quê? Ele está cego para as coisas de Deus. Ele só enxerga o mundo. Ele só enxerga as coisas ruins. Ele só tem olhos para as coisas ruins. Ele não tem olhos para as coisas boas. E enquanto essa escama não cair dos olhos dele, ele não vai conseguir enxergar as coisas boas da vida, o caminho bom da vida. Amém? Jesus. Então não há o que se preocupar, não há por que ficar desesperado, não há por que apressar as coisas. Deus sabe o que fazer, a hora de fazer e como fazer. Amém, pessoal? Então deixa Ele fazer. Não interfere. Nós temos que aprender a dar liberdade para Deus agir nas nossas vidas e na vida de nossos familiares. Sem interferência, sem querer mudar as coisas, sem querer facilitar as coisas para Deus. Deus sabe, não precisa da nossa ajuda. Amém? Então diga: Deus, hoje eu dou liberdade para o Senhor agir na minha família, como precisar. Faça o que for preciso, necessário, para que toda a minha família seja alcançada por Ti, em o nome de Jesus. Amém? Quem entendeu faz assim: pastor, entendi.
Glória a Deus. A lição de hoje, não importa quem seja a pessoa. E depois, meu irmão, minha irmã, se você está achando que você pode mudar alguma coisa, não, você não pode. Você precisa entender que Deus tem os métodos dele de agir. Deixa ele trabalhar. Deixa Deus fazer a obra. E terceiro, dá liberdade para ele. Amém, pessoal? Creia, se lance, confia. Diga a Deus, está na sua mão. Fulano está na sua mão. Faça dele o que o Senhor quiser. Como quiser. E a hora que quiser. Ele está em suas mãos. Amém? Quem entendeu faz assim. Pastor, entendi. Você vai ver quanto Deus vai agir. Dá liberdade para Deus agir. Amém? Glória a Deus. Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu